outro aminoácido extremamente importante. O nosso sistema de defesa usa como fonte de alimentação para as células do sistema de defesa. Faltou glutamina, não adianta tomar clonazepam e remédio para dormir, porque você simplesmente não tem substrato para o corpo. Então qual o jeito certo de tomar creatina? Ela tem cerca de 197 gramas de creatina no corpo, estocado nos músculos e no fígado. Só que a glutamina tem horário para fazer a suplementação. Deixa um like. O senhor falou glutamina. Para que serve a glutamina? É um outro aminoácido extremamente importante. O nosso sistema de defesa usa como fonte de alimentação para as células do sistema de defesa, essencialmente a glutamina. Então, 97% do que o sistema de defesa, o sistema imune, precisa para funcionar é pura glutamina. Outra coisa que a glutamina faz, ela participa da formação de vários hormônios e neurotransmissores. Por exemplo, a pessoa quer dormir melhor. Para dormir melhor, ela precisa aumentar a quantidade de GABA. O GABA é um ácido amino-GABA-butírico que tem como base a glutamina. Faltou glutamina, não adianta tomar clonazepam e remédio para dormir, porque você simplesmente não tem substrato para o corpo funcionar. Doutor, mas quando o senhor fala em glutamina, em creatina, creatina, o senhor está falando da pessoa tomar aquele escopo? Isso mesmo. É disso que o senhor está falando? Só isso. Então qual o jeito certo de tomar creatina? Os estudos mostram hoje que uma pessoa adulta em torno de 80 quilos, mais ou menos... 80 quilos, tá. A gente vai pegar uma referência de 80 quilos, que é a média. Ela tem cerca de 197 gramas de creatina no corpo, estocada nos músculos e no fígado. Se ela faz atividade física, ela baixa esse estoque. Se ela tem se ela bebe, ela baixa esse estoque. Se ela usa droga, ela baixa esse estoque. Então, na média, a gente usa 3 gramas de creatina por dia para repor esse estoque. Uma pessoa que faz muita atividade física ou alguém que está passando por um problema de câncer, por exemplo, e está gastando muita creatina, eu posso chegar até 10 gramas por dia. Mas aí tem que ser com indicação de um profissional. Entendi. Um médico, um nutricionista, um farmacêutico. A glutamina vale o mesmo princípio? Vale, só que a glutamina tem horário para fazer a suplementação. Antes de dormir e de manhã cedo, lá junto com o açafrão, ela é mais eficiente. Porque ela vai formar a base de uma série de hormônios que são produzidos com o intestino vazio, como é o caso da serotonina. Entendi. Serotonina deixa a gente feliz, alegre, vai ser base para endorfina, enfim. Ora pro nobis. Orai por nós. Orai por nós. O que o senhor tem a dizer sobre? A natureza é fantástica. Se a gente soubesse fazer as perguntas certas para a natureza, nós teríamos dela as respostas corretas. A minha tragédia hoje, eu acho que uma das coisas que mais me afetam negativamente é ir para o interior, é ir para um lugar que a pessoa tem um vaso, tem um gramado, tem um lugar para plantar e ela não ter plantas medicinais lá. Isso me deixa... Coisa que os nossos pais, nossas avós tinham, né? A hortinha e o lugarzinho o lugar, vamos dizer. Obrigado. O lugar que tinham as plantas medicinais. Eu lembro da minha avó, da minha nona, tinha alecrim, tinha ora pro nobis, manjerona, tinha poejo, tinha todos aqueles remédios que faziam chá pra gente. Sim. Não é? E o ora pro nobis é a mesma coisa. Em termos de fonte de proteína, por exemplo, ou do poder cicatrizante que ele tem para doenças intestinais, o ora pro nobis é simplesmente incrível, porque ele tem uma quantidade de proteína muito grande, uma quantidade de minerais muito grande, ele é uma planta perfeita, ele é uma planta muito completa. Existem várias espécies de ora pro nobis, inclusive tem vídeo meu no YouTube mostrando isto, e todas elas são comestíveis, só que algumas a gente precisa cozinhar, porque elas têm oxalato de cálcio que forma pedra no rim. Então, cozinhou ela, você tem uma planta incrível em casa, em todos os sentidos. Olha que interessante. Melhora sono, melhora a parte de colágeno do corpo, a pele fica mais bonita, a musculatura fica mais forte. Qual a origem da ora pro nobis?
Ela é uma planta asiática que se adaptou muito bem ao Brasil e hoje, em qualquer canto que você plantar, não conheço um lugar no Brasil que a Ora Pronobis não dê. Você fala de reserva emocional. Para você, como a gente poder ter essa reserva? Porque a gente vive desgastado, a gente fica cansado. E não é um cansaço físico, emocionalmente a gente cansa. Como ter essa reserva positiva ou a gente também tem negativa emocional? Eu tenho assim um pensamento muito interessante em relação a isso, que é assim: imagine que a gente saiba, por vias aí da mídia, que vai acontecer uma super greve dos caminhoneiros de novo. Tá. Automaticamente, o que as pessoas fariam? Correriam lá no supermercado, pegariam uma reserva de sal, uma reserva de farinha, uma reserva... Essa reserva é algo que você tem na sua casa que te permite viver um tempo sem depender daquele dia a dia de comprar as coisas. A reserva emocional, ela funciona exatamente da mesma forma. Se eu estou passando por uma situação de dificuldade, eu preciso ter as minhas reservas intactas. E eu identifico nessa questão das reservas duas grandes coisas. A primeira grande coisa está ligada à religião, inevitavelmente, que é a minha reserva espiritual, que é a capacidade que eu tenho de me conectar seja lá quem for, com Maria, com José, com Jesus, enfim. Essa reserva eu acho ela super importante e sem ela não consigo imaginar que alguém viva bem. E uma reserva que é a reserva mental psicológica sobre aquilo. Vamos pegar aqui uma situação do dia a dia. Tá. Você vai no mercado e você vê lá uma promoção de uma carne que vai vencer amanhã. A gente pensaria duas vezes em comprar carne. Verdade. Porque ela tende a estar estragada. Então é isso que eu não quero. Eu não vou na frutaria e eu compro uma laranja estragada, uma maçã estragada. Não. Só que do ponto de vista emocional, a gente compra a emoção estragada dos outros. Se eu saio daqui agora e ali na rua, a primeira pessoa que eu encontro me xinga, fala mal da minha mãe, fala mal da minha vida, eu posso pegar isso que é estragado e levar para minha casa e destruir meu dia por causa disso. Claro. Então a minha reserva emocional é a capacidade que eu tenho de me blindar contra essas coisas. Entendi. Eu sempre falo para as pessoas, para elas pensarem da seguinte maneira, quando elas estiverem diante de uma situação como essa. Perfeito. Não escute o que a pessoa está te falando, e sim perceba quem está te falando. Por quê? Se há uma pessoa que está mais evoluída do que eu, meu professor, uma pessoa iluminada, e ela me fez uma crítica, como diria Epicteto, lá o filósofo, se alguém fala mal de ti e aquilo que fala de ti tem razão, você não tem por que ficar bravo. Você tem que se corrigir. Certo. Então, se eu estou vendo que é alguém mais iluminado do que eu e tem um sentido dela estar falando aquilo, eu não tenho por que ficar bravo. Olha Epicteto de novo. Se a pessoa está falando alguma coisa de você que não tem sentido nenhum, também não tem por que ficar bravo, porque é ridículo. Então, a reserva emocional é a capacidade que eu tenho de olhar objetivamente para esse mundo, para essas pessoas, para quem está falando e dizer, bom, isso aqui eu vou usar para minha vida, isso aqui eu não vou usar. De uma forma ou de outra, isto que está aqui na tendência a me afetar, eu acho. E aí, deixou o seu like? Yeah. Yes!